Vamos falar de tecnologia? Bom, se você não viu o meu vídeo ontem, né? Eu fiz um vídeo ontem para um novo formato que eu tô fazendo, que é conversa sobre tecnologia. A gente quer falar sobre tecnologia aqui, né? E aí eu tô pensando aqui num formato, a gente vai ter um macro roteiro, né? E aí hoje, o que eu quero falar hoje sobre artefatos tecnológicos, né? A gente pensa muito em tecnologia, a gente pensa abstradamente. E a gente pensa muito sobre produtos de tecnologia. A gente não pensa sobre os artefatos. Que tipo de artefatos que existe, né? Então, nesse vídeo, a gente vai tratar bem especificamente desses artefatos tecnológicos. Então, vamos lá? Para começar, eu vou mostrar as minhas referências. São esses dois livros que eu li há bastante tempo, né? Então, assim, não espere que eu esteja 100% concordando com esse livro, até porque eu vou trazer muita coisa aqui da minha experiência mesmo, né? Um deles é The Technological Society, de Jack Lew. O link vai estar aqui, caso você queira procurar em algum lugar, né? Eu recomendo procurar em sebo, né? E Techniques and Civilization, de Lewis Mumford. Eu li dois há bastante tempo. Os dois, eles são livros bem clássicos, assim, tipo, coisa de 50, 60 anos atrás, até mais. E assim, procurem sebo, tá? Isso é caríssimo novo, né? E assim, a gente pensa em tecnologia como algo muito abstrato. Como eu falei no meu vídeo de ontem, né? A gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa em algo impalpável, algo. Primeiro que assim, na nossa área, isso é um vídeo que eu vou falar mais adiante, né? A gente confunde a área de tecnologia de informação, computação com simplesmente tecnologia. Mas tecnologia é tudo, né? A tecnologia é basicamente o que define o ser humano. O ser humano, o que diferencia o ser humano dos outros animais. O ser humano é um bicho que consegue produzir tecnologia, consegue fazer tecnologia e mudar o ambiente que vive. Se isso é bom ou ruim, a gente pode discutir mais à frente, né? Mas por enquanto a gente vai falar de tecnologia. E aí a gente pode falar agora dos artefatos. O que tem nessa grande área aí que a gente chama de tecnologia? Assim, eu posso tentar definir alguns, né? Vindo pro Lewis Mumford aqui, que é o primeiro autor dessa época, ele vai definir algumas coisas como máquina, ferramenta. E aí, assim, né, ele vai falar bastante de o que é uma máquina, o que é uma ferramenta, o que diferencia os dois, né? E você vai pensar, pô, mas o que essa discussão é importante? Essa discussão é muito importante. E eu vou até tentar no finalzinho ali juntar com um pouco de IA generativa ali, né? Que a IA generativa é uma coisa muito boa, mas a gente tem que definir se ela vai ser uma máquina ou uma ferramenta. E isso depende da gente. Basicamente assim, iniciando já, quem define se aquilo é uma máquina ou uma ferramenta é quem o usa, né? Por quê? Vamos já entrar aqui no ponto, né? O que diferencia? O que é uma ferramenta, né? Ferramenta é qualquer artefato que me potencializa as minhas capacidades. Então, por exemplo, se eu falo de um lápis, é uma ferramenta que me possibilita comunicar. Eu consigo escrever. Eu poderia escrever sem um lápis? Sim, eu poderia escrever sem isso aqui é uma caneta, obviamente, né? Eu poderia escrever sem uma caneta. Poderia escrever, sei lá, pegar na areia ou pegar numa pedaço de pedra e riscar na parede, né? As inscrições, a gente escreve desde que existem inscrições rupestres. A escrita também é uma ferramenta. Isso é interessante. A escrita é uma ferramenta. Por quê? Eu poderia escrever com desenhos, né? Assim, as inscrições rupestres antes de haver essa ferramenta chamada escrita, né? Tá, mas o que a ferramenta faz? Ela potencializa o que a gente quer fazer. Por exemplo, vamos pensar ali nas inscrições rupestres. No meu estado, lá, sul do Piauí, lá tem as mais antigas inscrições rupestres da América, né? E lá, o que acontece, né? A gente consegue saber algumas coisas daquele povo que viveu ali 30, 40, 50 mil anos atrás, ali no sertão do Piauí. Que não era sertão na época, né? Ali era Amazônia na época, pelo menos que se acredita aí na ciência, até quando eu vi alguns anos atrás, né? Então a gente consegue saber algumas coisas, mas a gente não consegue se comunicar plenamente. A gente não sabe nem assim, cara, isso eram rituais, eram coisas comuns, isso eram coisas incomuns, né? Tem algumas teorias que dizem assim, não, isso eram coisas incomuns, eram coisas que precisavam haver registros, tipo, nossa, alguém fez isso algum dia, né? Que é o que acontece nos jornais, assim, não tem notícia comum. E isso você pega, e é o que eu falei ontem, né? Assim, a tecnologia ela avança, mas a vida continua a mesma. Tipo, a vida a gente só potencializa o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, a gente tem a mesma as inscrições rupestres ali, elas podem ser comparadas
a um jornal de hoje em dia. Ou podem ser comparadas a um livro de ficção. Dependeria dependeria da intenção da pessoa que está ali. Mas, assim, as ferramentas hoje potencializam o que ela quer fazer. Então, por exemplo, era muito difícil fazer aquilo sem uma caneta e sem uma escrita, né? A escrita e a caneta são ferramentas. Tá, beleza, mas, cara, tem nada a ver. Tipo, você pode pensar, mas vamos tentar definir máquina. Qual que é, o que é uma máquina e qual que é a diferença de uma ferramenta? A máquina, diferente da ferramenta, isso é o Mumford que define, né? Ela é autômata, ela tem um caráter autômato, então ela funciona sem ela pode funcionar sem intervenção humana, né? Ela pode ter um início humano ali, que você vai iniciar ela funciona. Ela faz aquilo que ela tem que fazer, mas ela funciona sem intervenção humana. Então a máquina, ela pode ser uma ferramenta, mas é uma ferramenta que ela tem vida própria. Ela tem uma sobrevida ali que ela vai fazer o que ela quiser ali, né? Então, assim, ele cria essas duas categorias e eu assim, estudando depois, assim, depois não, né? Tipo, obviamente depois dele, né? Mas, assim, eu lembro assim que eu terminei a minha graduação, eu fui estudar sobre agentes, né? Eu vi o caráter de agentes inteligentes autômato. Se duvidar, deixa eu até procurar aqui, Bárbara... assim, quem escreveu sobre o assunto é uma pesquisadora chamada Bárbara Hai. Eu vou definir a utilização, depois tá abrindo aqui o site para depois eu vejo qual é o nome dela, né? Ela define agentes autômatos como são máquinas, aí eu tô dando essa categoria, já descrevendo segundo o Mumford, né? Que são máquinas autômatas inteligentes que respondem a estímulos internos. Então, por exemplo, eu acredito que, eu defino que uma máquina, tudo bem, ela tem uma autonomia ali, ela vai vai executar a função dela, mas ela não se readapta, né? Quando eu já tenho agentes inteligentes autômatos, ele se readapta e ele toma ação baseado no ambiente. Então, assim, eu tenho uma máquina que funciona ali. Então, se eu defino que eu tenho uma ferramenta, a ferramenta ela vai depender, ela vai aumentar as minhas capacidades, né? Já a máquina, eu vou iniciar ela vai ter uma atividade contínua ali, e os agentes não, os agentes eles são autômatos. Eu posso criar agentes autômatos? Posso, tipo, posso definir ali, programar meu agente para, tipo, olha, você vai sentir o ambiente, você vai perceber, e dado o ambiente, você vai tomar algumas atitudes, né? Então o agente ele sempre tem essa característica de sentir o ambiente, de perceber o ambiente e de se adaptar ou mudar o ambiente, né? Então assim, eu caracterizo esses três artefatos como os artefatos palpáveis da tecnologia, né? Então quando a tecnologia evolui, a gente está falando de criar novos desses três aí. Então, por exemplo, vamos criar uma ferramenta nova aqui. A IA generativa pode ser uma ferramenta. Então, como é que uma IA generativa pode ser uma ferramenta? Por exemplo, se eu criar um revisor de texto que vai estar me auxiliando, olha, você pode escrever isso aqui melhor de uma outra forma. Então, você dá aquela potencialidade para a IA generativa. Ou eu só quero falar assim, não, agora a IA eu não quero usar a IA generativa como uma ferramenta, eu quero usar ela como uma máquina, eu quero produzir textos. Então, assim, eu tenho um script. E aí é onde eu acho problemático, porque a IA generativa ela não vai mais potencializar o humano, ela vai substituir o humano. Como ela trabalha como máquina, ela substitui o humano. Então ali, tipo, em vez de ser, imagina um jornalista ali, em vez de ser um gerente, o editor falando assim, olha, produza uma notícia sobre tal coisa, ele passa aquele prompt ali para a IA generativa. E aí tem diversos problemas que da natureza generativa, eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu já fiz nos meus cafezinhos sobre isso, né, que vai até mesmo da concepção do que é o humano, né, porque assim, do que é humano e do que é generativa, né, porque muitas pessoas acreditam que a gente é meramente um processo aleatório que consegue cuspir mais do mesmo, tipo, eu não acredito nisso, né, assim, até mesmo pela vivência, né? Tipo, a vivência de ter filhos, de conviver com diversos tipos de pessoa, né? Mas a generativa é exatamente isso. Se a gente acreditar que o ser humano é isso, a gente acredita que a generativa pode substituir o ser humano, basta construir uma IA melhor, né? Que a gente vai ver muito disso nos próximos anos, né? E tem os agentes, né? Se eu criar um agente, e aí eu vou dar o nome da escritora, da autora, né? Que é a Bárbara Hayes Hoff, né? Depois eu vou deixar um link do artigo dela aqui, o artigo sobre agentes que é muito bom.
E foi um artigo que eu li há muito tempo atrás, assim, e eu sempre uso a definição dela do que são agentes inteligentes, né? E ela define. Aí, se eu quiser usar a IA como agente, né? A IA, quero criar uma IA para usar ela como agente, mas negativa. O que eu teria que fazer? Eu teria que ter um sensor, né? Criar um sensor. Putz, o que é um sensor? O que é um sensor? Sensor é qualquer coisa que sente o ambiente. Então, assim, a Bárbara Hayhoff define o que é um ambiente. Então, assim, imagina que eu vou criar um bot ali que vai olhar minhas redes sociais, vai ver qual que é o tópico mais falado, vai pegar aqueles parâmetros, vai gerar uma notícia que vai responder aquela requisição. Eu estou criando um agente inteligente que gera conteúdo de internet. Então, assim, dá para fazer agentes, dá para usar a IA generativa nessas três categorias: ferramenta, máquina e agente, né? Agora, se é bom ou não, a gente discute nisso. Só dando assim, eu acho horrível a IA generativa, o conteúdo dela é medíocre. E assim, não usaria como máquina e não usaria muito menos como um agente que seria estar poluindo a internet com conteúdo ruim, de mais do mesmo. Assim, toda vez que eu vejo conteúdo de IA generativa, eu falo assim, tem mais do mesmo disso, né? Tá, beleza. Então definir aqui os três tipos de artefatos tecnológicos que a gente tem, né? Ferramenta, máquina e agentes, né? E tem mais artefatos tecnológicos. Tem um que é o que o Elu fala, Technological Society, né? Que é a famosa técnica, né? O que é a técnica, né? A técnica é aquilo que está acima da tecnologia, né? É aquilo que controla a tecnologia e dá suporte à tecnologia dentro da sociedade. Então, por exemplo, beleza, eu uso aquele eu uso aquele agente para escrever notícias, mas qual que é a técnica que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer comunicação, né? E aí a técnica ela tem sempre, o Elu ele começa o livro dele com uma citação que eu acho maravilhosa, assim, magnífica. Tudo que a técnica toca, ela transforma aquilo em máquina. Máquina, aí você lembra da definição do Mumford, que vai transformar aquilo em máquina, aquilo que vai trabalhar automatamente, né? Vai trabalhar, ele tem um input humano ali, mas vai trabalhar automatamente, né? E a técnica, ela tem algumas características, né? Isso ela tem a caracterização dela, né? Mas a primeira característica dela, a técnica está sempre olhando para um objetivo de performance ali. Ela sempre tem uma performance. A gente vai falar no vídeo mais adiante que é o fenômeno técnico, assim. Quando eu falo que muitas vezes a gente não tem profissionalismo nas empresas, é que a gente não olha para o nosso trabalho como um fenômeno técnico. E, assim, a gente pode olhar e não pode olhar como um fenômeno técnico. Depois a gente vai falar sobre ética, cultura e técnica, uma coisa que eu acho, é uma discussão que ele tem ali no livro que eu acho bem interessante, né? Mas o que é vamos voltar ao que é a técnica. A técnica a gente sempre tem um objetivo. O que é o meu objetivo com a técnica? Então vamos lá. Vamos pensar no caráter jornalista. O que é um jornalista ali? Qual que é o objetivo da técnica do jornalista? Eu posso trazer para a produção de código também. Posso trazer, mas eu quero o jornalismo porque é mais fácil de visualizar e pode tornar a compreensão desse vídeo mais amplo e também mais simples. Aqui a gente está falando de IA generativa, né? A técnica ela tem sempre um objetivo. Então, por exemplo, se o jornalista tiver o objetivo de informar, eu quero usar a IA generativa, qual que é o melhor? Usar ela como ferramenta, como máquina ou como agente? Óbvio que é como ferramenta, né? Porque assim, eu posso até ter um bot ali que vai me trazer as notícias relevantes, mas eu vou ter uma curadoria humana ali de achar qual que é a fonte relevante, trazer aquela fonte, ponderar sobre ela, dizer o que é melhor dizer, ter uma base ali para escrever e aquela escrita ser revisada ali por um agente, revisada, não estou falando escrita, por um agente inteligente, né? E eu até acho assim, que eu já trabalhei com edição de editores com IDS. Uma das coisas que a gente via, assim, é que quanto menos interação da máquina, melhor. Tipo, a máquina, é sempre bom que a máquina dê um input para você aprovar ou não, porque aquilo é trabalho seu. Se a máquina altera aquilo, isso eu acho ofensivo, assim, tipo, pô, você alterou meu código, você alterou minha formatação, não quero isso aqui, eu quero um caráter autoral nisso, né? Beleza. E como que eu usaria, por exemplo, a notícia como uma...
Desculpa, e voltar para a técnica. Isso é, se eu quero, assim, o meu objetivo da minha técnica ali de escrita é informar. Agora, e se meu objetivo for produzir conteúdo rapidamente? Eu quero produzir conteúdo rapidamente, né? Ah, então beleza, eu posso usar aquilo ali como... E tem muitos canais no YouTube que é assim, galera, ó. Tem muito canal no YouTube que você pega, parece negócio gerado por chat GPT, que é uma coisa horrível, que você ouve e vai falar assim, o cara não falou nada. O cara não fala... Aliás, tem muito canal já que já vai estar na última categoria que eu vou botar, né? Que eu dou o input com a máquina, me faz um texto aí sobre Agile aí, meu vídeo de hoje de manhã foi Agile, e me cospe esse texto aí. Cospe, grava esse vídeo e beleza, tá ali. Mas assim, observa que mudou o quê? Mudou a intenção da pessoa. Porque mudou a intenção da técnica. Mudar a intenção da técnica muda a forma como você vê o ferramental que você tem de tecnologia aqui ao redor, entendeu? Então isso é muito importante, assim, você olhar, qual que é a técnica que ele está usando aqui? O que ele quer com isso aqui, né? Então, quando a gente olha para uma tecnologia, a gente tem que olhar o que ele quer com isso aqui. O meu primeiro cafezinho, né? Essa série de vídeos aqui é uma herança do meu cafezinho que ainda está ativo, né? Foi sobre técnica e redes sociais. Qual que é o objetivo de uma pessoa comprar uma rede social? Qual que é o objetivo de uma empresa controlar uma rede social? Porque redes sociais existem desde sempre. É o que eu falei no primeiro vídeo, assim, a tecnologia não cria coisas novas, ela potencializa, né? A rede sociais existe desde 300 mil anos atrás, até antes, né? Já que o ser humano descende de outras espécimes que também eram parecidas conosco, que também tinham capacidades cognitivas similares à nossa, que tinham interações, trocas, comércios, enterravam mortos, era uma coisa assim, a gente não tem que achar que nós somos os iluminados da espécime espécime não, do gênero, sei lá, categoria, eu não sei como é que a biologia classifica, né? Mas a gente evolui assim, a gente tem uma capacidade cognitiva melhor, mas assim, os outros também tinham boas redes sociais, já existiam naquela época, assim, existe tanto que uma das teorias é que a gente miscigenou com os neandertais, né? Miscigenou com o homem lá que era mais comum na Austrália, que miscigenou, né? O Homo sapiens miscigenou com as outras espécies, a gente é um misto de várias espécies, né? Então, assim, se o objetivo for apenas, e eu tava me perdendo, né? Se o objetivo for apenas produzir conteúdo ali de maneira rápida, né? Você pode usar a IA generativa ali, se é bom ou ruim, eu acho ruim. Agora depende de você avaliar. Só acho que é importante você saber, assim, tipo, cara, o conteúdo que eu tô consumindo, o conteúdo que eu quero produzir, qual que é o meu objetivo com aquilo, né? E por fim, se eu quero ter muita visualização. Imagina que eu tenho um jornal que fala assim, a gente quer ter muita visualização. Cara, então faz o seguinte, cria um bot aí que olha os trend topics de qualquer rede social e gera texto baseado naquilo e eu não me importo com a qualidade. Isso é muito importante porque, baseado na minha avaliação do meu conteúdo, eu posso produzir coisas diferentes, né? Eu posso ter trabalhos completamente diferentes. Tem até um livro muito interessante que o nome em inglês é Math of Max Destruction, acho que é, e acho que a tradução é Matemática de Destruição em Massa, que Matemática de Destruição em Massa, que a autora, e eu não vou lembrar o nome dela, Carter alguma coisa, ela defende que, baseado de como você avalia as coisas, você vai mudar ou não a característica daquilo, né? Então, assim, ela sempre fala assim, quando a gente cria rankings e avalia sobre aqueles parâmetros lá, acontece que as pessoas vão se adaptar àqueles parâmetros. É a mesma coisa aqui, isso é uma técnica, né? Tipo, eu quero ser bem avaliado. Se você quer ser bem, apenas assim, e aí ela tem um exemplo de universidade. Se você quer ser bem avaliado só, você vai olhar para aqueles parâmetros e você vai só cumprir aqueles parâmetros, né? Agora você tem que ter um outro objetivo. Seu objetivo é o quê? Produzir bons alunos, é produzir bons conteúdos. Então a técnica sempre tem um objetivo, né? Então, e a técnica ela evolui. Ela evolui. Então, assim, eu tenho um objetivo de controlar a população. Então, assim, redes sociais é uma maravilha. Controlar não, saber o que a população quer, né? Não, eu posso ter opiniões públicas, né? Aí eu faço lá as pesquisas de opiniões para saber se as pessoas gostam ou não gostam de tal tema, blá blá. Ou eu posso pegar e monitorar uma rede social, ver o que as pessoas conversam ali. Então, isso a gente está falando sobre técnica. Então, esse vídeo, assim, demorou bastante, quase 20 minutos aqui, para falar sobre 4 coisinhas básicas que tem a ver com tecnologia. Eu deixei fora a ciência, né? A ciência tá fora ainda, a gente vai falar sobre ciência no próximo vídeo, né? Que é a ferramenta,
A máquina, o agente e a técnica. Tudo isso é tecnologia. Tecnologia é tudo isso, e tudo isso pode ser explicado nos diversos campos da ciência humana, né? Então era isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa nesse vídeo. São conversas muito abstratas, não estou tão voltado para o mercado de trabalho como os meus cafezinhos ali, que eu quero voltar mais para o mercado de trabalho de computação. Aqui são vídeos mais abertos, um formato que eu quero, que eu gosto, e eu espero que tenha te ajudado com alguma coisa. Muito obrigado, bom dia para você, e segue meu cafezinho aqui, dá like, compartilha, e comenta e dá sugestão. Valeu, muito obrigado e boa tarde para você.